Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma questão que utiliza permutação com repetição. A questão que nós iremos resolver é: quantos anagramas existem da palavra matemática? Mas antes de resolver essa questão, nós precisamos entender o que significa anagrama. Um anagrama é uma reorganização das letras de uma palavra, frase ou conjunto de caracteres, formando outra palavra ou expressão válida, ou em contexto matemático apenas uma nova disposição das mesmas letras. Então, o que é anagramas? Nós temos a palavra matemática e quando nós trocamos uma letra, duas ou mais, forma um outro conjunto, né, de disposição de palavras que a gente vai considerar como sendo um anagrama. Isso é um anagrama. Então, nós vamos permutar as letras e a cada permutação vai formar um anagrama. Nós queremos saber quantos anagramas conseguimos formar com as letras da palavra matemática. Exemplo. A palavra amor tem 4 letras distintas. Então, amor tem A, M, O e R. Então, se eu permutar essas palavras, quantas outras anagramas eu consigo obter? Para fazer isso, nós vamos usar permutação. Por quê? Porque as letras são distintas. Então, basta eu contar a quantidade de letras, no caso são 4, e fazer o fatorial dessa quantidade. Então, são 4 fatoriais, que a gente obtém 4 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, nós conseguimos, com as letras A, M, O e R, formar 24 anagramas, porque as letras são distintas. Agora nós vamos ver o caso em que as letras se repetem, que é o exemplo seguinte. A palavra Ana tem 3 letras com A repetido 2 vezes. Então, se nós formos utilizar permutação simples, nós iremos contar a mais a quantidade de anagramas que irá formar. Por quê? Porque nós temos 2 letras iguais. Então, quando nós vamos fazer um anagrama da palavra, do nome Ana. Quando nós trocarmos a letra A uma pela outra, vai ficar o mesmo anagrama. Então, a cada vez que eu trocar A por A, ele vai contar a mais se eu utilizar a permutação. Então, vamos supor, se Ana aqui fosse N, ao invés de Ana, ou Anne, que é o que a gente pode encontrar. Quantos anagramas eu consigo fazer, obter com a palavra N? São 3 letras, nós fazemos 3 fatorial, o que nós obtemos seria 6 anagramas. Porque as letras são distintas. Então, ao trocar uma posição pela outra, ao permutar essas letras, nós conseguimos obter 6 anagramas. No entanto, aqui a palavra Ana tem 2 letras iguais. Então, nós precisamos descontar, né? Nós precisamos retirar desse fatorial que nós fazemos para obter as permutações, esses anagramas que se repetem. E como nós fazemos isso? Nós observamos na palavra a quantidade de letras que se repete e a quantidade de vezes que elas se repetem. No caso aqui, nós temos apenas uma letra que se repete e ela se repete 2 vezes. Então, como o A se repete 2 vezes, nós dividimos esse fatorial por 2 fatorial, porque se repete 2 vezes o A. E assim nós conseguimos obter 3
Então, com a palavra Ana, nós conseguimos obter 3 anagramas, um distinto do outro, um diferente do outro. E por que nós temos que dividir por 2 fatorial? Eu fiz aqui embaixo. Ana, se a gente tem Ana, a gente já considera um anagrama. Se nós trocarmos a de lugar, continua sendo Ana, mas nós fizemos uma troca. Então, em permutação, isso aqui já seria outro anagrama, se a gente não considerasse que esses As, eles são iguais. Nesse caso, a AN, nós trocamos o A de lugar e virou esse anagrama, né? Trocamos A pelo N. Se a gente aqui trocar os As de lugar, vai continuar sendo o mesmo anagrama. E aqui, se a gente considera permutação simples, já seria outro anagrama que nós iríamos contar. Nesse caso aqui, NAA é outro anagrama distinto dos anteriores. Se nós trocarmos A de lugar, vai ficar a mesma coisa. Então, se a gente considera permutação simples, nós teríamos esses 6 anagramas. Mas, observe que o do lado direito é igual aos anagramas do lado esquerdo, porque foi obtido mudando os As de posição. Logo, nós temos que retirar dessa permutação simples, se nós tivéssemos, se a gente fosse considerar que todas as palavras são distintas, todas as letras são distintas, nós usaríamos permutação simples. Então, nós precisamos descontar, eliminar o que está sendo contado a mais devido às letras serem iguais. Então, nós podemos observar que o que acontece aqui? Nós temos apenas 3 anagramas distintos, só que com permutação simples a gente consegue encontrar 6. Então, note que a quantidade de anagrama que nós obtemos com a permutação simples é 2 fatorial a mais do que, de fato, nós temos de anagramas distintos. Então, aqui, se a gente for considerar apenas se as palavras fossem distintas, seriam 6 anagramas. Mas nós temos que descontar esses 2 fatoriais a mais que está sendo considerado. Por isso, nós dividimos por 2 fatorial. Se essa letra A fosse uma palavra, né, que uma das letras repetissem 3 vezes, nós iríamos dividir por 3 fatorial. Porque essas 3 letras que se repetem vai multiplicar 3 fatorial a mais a quantidade de anagramas que vai ser obtido. Só que esses anagramas serão iguais. Nós queremos anagramas distintos. Por isso que a gente divide por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que essa letra está sendo repetida. Então, se nós tivermos, no caso de matemática, tem várias outras letras sendo repetidas. É só a gente dividir pela quantidade de vezes, dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que essas letras estão sendo repetidas, assim como nós veremos a seguir. Então, se a gente vai utilizar, se as letras são distintas, então, se uma palavra possui N letras, todas distintas, o número de anagrama possível é dado por N fatorial, a quantidade de letras, o fatorial dessa quantidade de letras, que é a permutação simples. E se as letras se repetem, o número de anagramas distintos é N fatorial dividido. Aí, aqui, nós teremos aqui, dividido por P1 fatorial, P2 até PK fatorial, em que P1 até PK são as quantidades de repetição de cada letra. Então, aqui, nós consideramos que nós temos P letras que se repetem. E qual a quantidade de vezes que elas se repetem? É P1,
P2, P3. Então, nós temos que desconsiderar esses fatoriais, dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que elas se repetem, porque essa quantidade de vezes que elas se repetem vai multiplicar a quantidade de anagramas pela quantidade de vezes que elas se repetem fatorial. Por isso que nós temos que dividir. Exemplo. Agora nós vamos focar em resolver o nosso problema, que é quantos anagramas existem da palavra matemática. Então, nós temos 10 letras. Matemática. A cada troca de letras de lugar, nós formamos um outro anagrama. Por exemplo, vamos trocar o A pelo M. Então, ficaria A, M, T, M, A, T, I, C, A. Esse é um outro anagrama. Então, a cada troca de letras, eu formo um novo anagrama. Só que nós temos várias letras repetidas. Nós temos o A, que se repete 3 vezes. Então, aqui o A, ele se repete 3 vezes. O T se repete 2 vezes. E o M se repete 2 vezes. Logo, como que nós iremos calcular a quantidade de anagramas da palavra matemática? Nós iremos utilizar permutação com repetição. Então, nós temos que permutar primeiro essa palavra. Como que a gente faz a permutação dessas letras da palavra matemática? Nós contamos a quantidade de letras, que no caso são 10 letras, e fazemos o fatorial dessas letras. Então, o fatorial dessa quantidade. Então, 10 fatorial, quando nós calculamos esse valor, nós obtemos a quantidade de anagramas da palavra matemática. Só que nós estamos considerando a mais. Por quê? Porque tem letras repetidas, então nós temos que desconsiderar essas letras repetidas. Logo, nós temos que dividir pela quantidade de vezes fatorial que essas letras se repetem. No caso de A se repete 3 vezes, então nós dividimos por 3 fatorial. Porque se A se repete 3 vezes, nós temos aqui A. Ela se repete 3 vezes. Se nós temos uma palavra com 3 letras, qual a quantidade de permutações que nós podemos obter dessa palavra? 3 fatorial. Então, quando a gente permutar o A, se a gente trocar esse A por esse A, vai ficar a mesma coisa. Trocamos esse A por esse A, vai ficar a mesma coisa. Então, quando nós dispomos aqui nesses espaços, quando a gente troca esse A por esse A, forma a mesma palavra. Esse A por esse A, forma a mesma palavra. Nós trocamos A de lugar, vai trocar o A pelo A, vai formar a mesma palavra. Então, nós estamos considerando 3 fatorial vezes a mais de anagramas se a gente não dividir pela quantidade de vezes que se repete fatorial.
Então, no caso do A, nós dividimos por 3 fatorial. E no caso do T, se a gente tem a palavra com 2 letras, TT, qual a permutação dessas letras? Quantos anagramas nós conseguimos obter com essas 2 letras? Seria 2 fatorial. Se elas forem, vamos dizer que a gente tem que considerar, se elas fossem distintas, a gente consegue 2 fatorial, só que a gente sabe que elas são iguais. Mas aqui é só para a gente entender por que a gente divide por 2 fatorial. Porque se elas fossem distintas, elas vão trocar de posição, elas formam outro anagrama. Então, a gente divide por 2 fatorial, porque quando a gente troca esse T por esse T, vai formar a mesma palavra. A gente está aqui, todas as palavras, a gente troca os T's de posição. Vai formar a mesma palavra, seria o mesmo anagrama. Então, a gente desconsidera 2 fatorial, porque essa quantidade de 2 fatorial é a quantidade de vezes que vai multiplicar o nosso anagrama e formando palavras iguais. Então, a gente tem que desconsiderar, porque está sendo considerado a mais. São palavras, são anagramas repetidos. Então, a gente divide por 2 fatorial. E da mesma forma o N. O M, a gente divide por 2 fatorial, porque o M se repete 2 vezes. Então, fazendo aqui 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é uma multiplicação, vezes 2 fatorial, nós obtemos o quê? Aí, aqui vocês podem ter alguma dúvida em algumas resoluções, por quê? 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, às vezes, para facilitar na simplificação, nós podemos aqui substituir 3 vezes 2 vezes 1 por 3 fatorial. E por que a gente não continua a fatoração? Porque é a mesma coisa. Aqui, 3 fatorial, o que é? 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente faria 4 vezes 3 fatorial. Então, a gente pode substituir aqui. 4 vezes 3 fatorial. A gente parou aqui, não continuou. Por quê? Porque tem 3 fatorial aqui no denominador. Então, já fica fácil para a gente simplificar. Cortaria aqui, porque 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. E por que a gente pode fazer isso? Porque nós estamos no denominador trabalhando com produto, com multiplicação, e no numerador também. Então, a gente pode simplificar. E isso pode gerar alguma dúvida. Mas se fosse, por exemplo, 4 fatorial, a gente pararia aqui no 4 fatorial. Mas tanto faz. Você pode também deixar o produto aqui e ir multiplicando e simplificar depois, mas assim fica mais fácil. Aí aqui embaixo, o que nós temos? Aí em cima fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vezes 4. E aqui é 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, vezes 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Mas a gente simplifica com esse 4. 4 dividido por 4 é 1. E assim, nós obtemos a quantidade de anagramas diferentes multiplicando 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá esse valor. E é assim que nós resolvemos a quantidade de anagramas de palavras que possuem letras repetidas.